O convento de Nossa Senhora do Rosário, em Lima, era uma estrutura impressionante. Ali, no final de 1600, viviam 100 frades dominicanos. Seu maior problema era financeiro. Certo dia, o prior decidiu fazer um pacote, com alguns objetos preciosos, e foi vendê-los para pagar as dívidas e ter um pouco de alívio. O jovem converso, encarregado dos afazeres mais humildes, por ser mulato, correu atrás do prior, e sem fôlego, lhe disse: "Não venda os objetos preciosos, mas me venda como escravo." O prior, petrificado, comoveu-se e mandou de volta aquele jovem que via todos os dias com a vassoura na mão, e de bom humor, sem nunca se incomodar de ser invisível pela comunidade. Martinho nasceu em Lima, no dia 9 de dezembro de 1579, filho de um nobre cavaleiro espanhol, João Pores, e de uma negra do Panamá, de origem africana, Ana Velásquez. Por causa da pele escura, o pai não quis reconhecer, e no livro de batizado foi registrado como filho de pai ignorado. O valor representativo de São Martinho na história da santidade deriva do fato de ser ele uma dessas misturas da América, como um cronista do século XVI definia ironicamente os mulatos. São Martinho viveu pobremente até os 8 anos de idade, e na companhia da mãe e de uma irmãzinha, nascida 2 anos depois dele. Educado por sua mãe no santo temor de Deus, começou ainda criança a trabalhar como aprendiz de barbeiro. Era uma profissão manual, e era desprezada pelos que tinham aspirações à nobreza. Porém, naquela época, essa profissão não era como de hoje em dia, pois, naquele tempo, o barbeiro era também dentista e cirurgião. Martinho, alma extremamente sensível e de profundidade, fez de sua profissão um exercício de caridade para os pobres, principalmente depois que se tornado ajudante de um médico. Com a idade de 15 anos, abandonou tudo e foi bater na porta do convento dos dominicanos em Lima. Aqui o espera uma nova humilhação. Foi admitido apenas como terciário, e incumbido dos trabalhos mais humildes da comunidade. As suas funções eram as mais humildes, mas a sua vida espiritual, a mais profunda. Por fim, os superiores percebidos o que representava aquela alma para a ordem, e acolhendo-o como membro efetivo no dia 2 de junho de 1603, admitiram-no então à profissão solene. A sua solicitude pelos irmãos enfermos era viva, encontravam-no junto deles para os aliviar, mesmo, segundo se diz, que a porta estava fechada à chave. Considerava-se escravo de todos e de cada um, e se a doença de algum irmão que ele cuidava piorava, o zelo crescia. Quis assim permanecer à escória do convento, mas a sua santidade começou a refugir para além dos limites do convento, pelos extraordinários carismas com quais era dotado, como profecias, os êxtases, as bilocações. Embora nunca tenha se distanciado de Lima, foi visto na África, na China e no Japão para confortar missionários em dificuldades. A fama de Martinho aumentou rapidamente. Ele lembrava bem as incursões dos conquistadores no Peru. Por isso, o frade conquistou os corações também de nobres e vice-reis. A ele são atribuídos sinais extraordinários, mas extraordinária era, certamente, a extensão da sua caridade. A enfermaria do convento, onde tinha a capacidade de curar, não apenas o corpo, o tornou uma autoridade indiscutível. Muitas vezes, tornava-se casa provisória para migrantes e desempregados. Para as crianças pobres, mandou construir um colégio, o primeiro da América do Sul. Além do mais, suscitava estupor também seu amor pelos animais, que os tratava com delicadeza e respeito. Tornou-se famoso o episódio dos ratos que roíam as roupas dos doentes. Martinho prometeu-lhes que mataria a sua fome se saíssem daquela casa. E assim foi. O convento ficou livre dos ratos e Martinho nunca se esqueceu de lhes levar comida. Lendas, talvez, de uma história que, em todo caso, fala de um amor pelas criaturas, semelhante ao de São Francisco de Assis.
Martinho faleceu serenamente na noite de 3 de novembro de 1639. Em 1962, o Papa João XXIII o proclamou santo.